hoje a gente vai dar continuidade a mais um módulo do nosso curso. Vamos falar hoje sobre a disciplina de Projeto e Regularização Civil. O surgimento das primeiras cidades ocorreu há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Só que antigamente o conceito que a gente tinha e as características que a gente tinha de uma cidade era bem diferente do que temos hoje em dia. E com o passar do tempo houve essas modificações e do ponto de vista urbanístico, atualmente para uma cidade ser considerada como cidade, ela deve ser composta pelas unidades edilícias e pelos equipamentos públicos. O que são isso? As unidades edilícias podem ser entendidas como lugar que a gente mora, ou seja, as edificações que a gente mora ou realiza alguma atividade, como trabalhar, por exemplo, são os prédios, as casas, as indústrias em si. E os equipamentos públicos estão relacionados com a infraestrutura urbana básica que uma cidade deve ter, como abastecimento e distribuição de água, o transporte, a saúde e o lazer. Vamos falar agora um pouquinho sobre a função social das cidades. A Constituição Federal de 1988 é a lei brasileira mais importante que nós temos no nosso país. E nela são apresentados os direitos e deveres de todos os cidadãos. Além disso, ela é a base para a elaboração de todas as outras leis no Brasil. Logo no início, no seu artigo 5, a Constituição garante a todos, além de outros direitos, o direito à propriedade. E fala também um pouquinho do cumprimento da função social. Em relação ao direito social da política urbana em si, eles vão ser tratados especificamente nos artigos 182 e 183 da Constituição. Neste artigo, é afirmado que toda cidade tem o dever de cumprir a sua função social e garantir o bem-estar da população. E ainda é evidenciado que os interesses coletivos devem sobressair sobre os interesses particulares das pessoas. Entretanto, na Constituição, não tem aquele aprofundamento do que se deve fazer para garantir esses preceitos que estão ditos nos artigos 182 e 183 da Constituição. Isso fica a cargo do Estatuto das Cidades. Bom, o que é o Estatuto da Cidade? Na verdade, o Estatuto da Cidade é uma lei federal, que é a Lei nº 10.257 de 2001, e tem a função de estabelecer as diretrizes para a política urbana, visando a regulamentação dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, além de estabelecer que a gestão das cidades deve ser feita de forma democrática. De acordo com o que está exposto no Estatuto da Cidade e nos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, para uma cidade cumprir a sua função social, ela deve ser um lugar sustentável, ou seja, os moradores têm o direito de usufruir dos serviços e equipamentos públicos, como comércio, infraestrutura urbana, transporte, saúde e lazer. Ainda, a função social da cidade deve ser atingida por meio de políticas urbanas desenvolvidas e implementadas de forma democrática, ou seja, deve conter a participação tanto da população quanto a cooperação entre os governos e instituições privadas, de uma forma que sempre deve visar a garantia dos interesses e das necessidades da população na busca do desenvolvimento adequado das cidades. Ao longo dos anos foram ocorrendo algumas mudanças na sociedade, principalmente na época da Revolução Industrial, e as pessoas começaram a sair do campo, deixando a vida rural de lado e se aglomerando nos centros urbanos. Dessa forma, houve-se o processo de urbanização, que foi a concentração da população nas cidades. Porém, o problema é que as cidades não estavam preparados para receber esse volume de pessoas. Esse processo de urbanização ocorreu de forma desordenada. Como as cidades não estavam preparadas, então teve falta de moradia adequada, não tinha um bom saneamento para que as pessoas pudessem habitar ali, tinha muito desemprego, houve um aumento da criminalização e teve também um mau uso dos recursos naturais. Então, como forma de tentar solucionar os problemas surgidos pelo esse processo de urbanização, que ocorreu de forma descontrolada, vamos dizer assim, cabe ao poder público criar estratégias para tentar minimizar esses problemas por meio de uma gestão democrática das atividades urbanísticas. Alguns instrumentos utilizados para tentar solucionar os problemas causados pelo processo de urbanização são o Plano Diretor, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a Lei de Parcelamento do Solo e o Código de Obras das Cidades. Esses instrumentos também vão ajudar a contribuir para que a cidade cumpra a sua função social. Vou falar agora um pouquinho sobre esses instrumentos que ajudam a controlar esse processo de urbanização, e garantir também a função social das cidades, que é Vamos falar agora um pouquinho então sobre o Plano Diretor. O que é o Plano Diretor? Ele é um instrumento básico para a política de desenvolvimento e expansão urbana. E ele deve ser elaborado de forma a englobar todo o território municipal e deve contar também com a participação da sociedade para que seja garantido o bem-estar coletivo e a justiça social. O desenvolvimento do plano diretor ele deve ser feito com estudos e análise de cada região do município e deve visar sempre atender às necessidades da população, desde que não comprometa as necessidades das futuras gerações.
ou seja, deve contribuir para que se construa cidade sustentável. Então é sempre bom levar em consideração no momento que está fazendo o plano diretor a atual realidade da cidade, como é que a cidade que a população quer ter e qual é a cidade que se pode ter. O plano diretor ele também é uma lei municipal e deve ser aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito. E ela é a base para a elaboração das outras leis municipais de planejamento urbano. O plano diretor deve ser implementado nas cidades que tenham mais de 20 mil habitantes, nas cidades integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações, em cidades integrantes de área de interesse turístico e em cidades inseridas em áreas de influência de empreendimentos e atividades que causam um alto impacto ambiental na região. Já aquelas cidades que não têm obrigatoriedade de ter o plano diretor, é aconselhável que elas sigam as diretrizes que estão presentes no Estatuto da Cidade, para que se possa ter um bom crescimento dessa cidade. As cidades sofrem algumas modificações ao longo dos anos, é bom que esse plano diretor passe por alterações periódicas, visando a adequação à nova realidade do município. Então, de acordo com o Estatuto das Cidades, é previsto que o plano diretor seja revisado a cada 10 anos. No plano diretor também é prevista a ordenação territorial e econômica do solo na cidade, que será feita, em geral, com base no zoneamento. O que é o zoneamento? Consiste em estabelecer e definir as regiões urbanas e rurais do município, sendo que as regiões urbanas podem ser subdivididas em comercial, industrial, residencial, zonas de uso múltiplos, entre outros. E o zoneamento também consiste em dividir a área de todo o município em zonas que apresentam características semelhantes em relação à aplicabilidade dos parâmetros urbanísticos, tais como a taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento, orçamento do recurso, entre outros. Definindo assim, dessa forma o zoneamento vai definir como serão feitos o uso e a ocupação do solo. Ao fazer essa divisão, o zoneamento ajuda também a estabelecer como será a organização dessas atividades nas cidades. Outro instrumento utilizado é o Código de Obras, ou Código de Edificação. Esse código é uma lei municipal e sua função principal é a regulamentação das construções do município, permitindo que a administração municipal possa controlar e fiscalizar o espaço construído no município. Essa lei ela deve estar também de acordo com a lei, com o plano diretor e as demais leis de planejamento urbano, que eu vou falar já já, que são as leis de uso e ocupação do solo e a lei de parcelamento do solo. De modo geral, o que vai ter no Código de Obra? Vai ter as normas técnicas a serem seguidas para todo tipo de projeto de construção a ser feito na cidade, os procedimentos para aprovação desse projeto nos órgãos competentes à liberação dos alvarás de construção e os critérios utilizados para a fiscalização das obras. As construções que estiverem em desacordo com esse Código de Obras elas serão consideradas irregulares e poderão sofrer sanções por isso, podendo ser multas ou até demolições. O Código de Obras ele também influencia diretamente na vida do morador, uma vez que neles vão ser estabelecidos os parâmetros que visam assegurar a garantia do conforto térmico, acústico, ambiental, bem como a segurança, acessibilidade e salubridade para o morador. A lei de parcelamento do solo também é um outro instrumento que vai ajudar a que a cidade possa cumprir sua função social. O que é? O parcelamento do solo está ligado diretamente à divisão de uma área em outras menores, destinada à execução de uma construção, tendo ou não a abertura de novas estradas nessa área. O parcelamento de solo é normalizado de forma geral no Brasil por meio da Lei Federal de Parcelamento de Solo, a Lei número 6766 de 79. Entretanto, os municípios têm a liberdade de criar sua própria lei de parcelamento do solo, desde que não infrinja a lei federal. Essa liberdade é porque o Brasil é um país de dimensões continentais, entretanto, essa lei não pode infringir a lei federal. Entre os vários requisitos urbanísticos que são apresentados na lei de parcelamento dos solos, um deles é a determinação da área máxima de um lote, que é 125 metros quadrados, e a área mínima de testada, que é 5 metros. Entretanto, pode ter algumas variações no caso de áreas de interesses especiais. Essa lei federal também discorre sobre os equipamentos urbanos, a regulamentação para aprovação de loteamento e desmembramento, a infraestrutura básica que o loteamento deve oferecer à população ao ser implementado no município, os procedimentos para compra e venda dos lotes e os parâmetros urbanísticos relacionados também à ocupação do solo naquela área. A Lei de Uso e Ocupação do Solo é um instrumento que visa a organização do espaço urbano, e ela também vai orientar como deve ocorrer o crescimento das cidades, no atual perímetro urbano e também nas áreas previstas para expansão urbana. A lei irá tratar sobre os aspectos referentes ao tipo de construção que poderá existir no local, de acordo com o zoneamento feito para cada região do município.
O uso do solo está relacionado aos tipos de construção que poderá ocorrer naquela determinada zona do município. Já sendo os usos mais comuns, residencial, comercial, industrial, bem como outros tipos de uso que pode ter dependendo das atividades desenvolvidas no município. Já a ocupação do solo, ela se refere aos valores máximos e mínimos dos parâmetros construtivos que devem ser levados em consideração no momento de elaborar um projeto arquitetônico naquela determinada zona do município. Pode-se citar como parâmetros urbanísticos relacionados à ocupação do solo, a taxa de ocupação, o coeficiente de aproveitamento, a taxa de permeabilidade, os recuos que devem ter, o gabarito das edificações, que no caso é a altura das edificações, e as dimensões mínimas de área do lote e testada, que é a dimensão da frente do lote. Os valores desses parâmetros, em geral, vão variar de um município para o outro. Então, por fim, o que a gente pode concluir? Que a lei de parcelamento do solo, a lei de uso e ocupação do solo e o plano diretor, juntamente com o código de obras, são instrumentos fundamentais para que se possa ter um bom planejamento urbano. E eles, trabalhando em conjunto, visam o desenvolvimento coletivo das cidades e irão definir como deverá ocorrer a ocupação e quais os tipos de ocupação poderá ocorrer nas determinadas zonas das cidades, além de regulamentar as construções. Agora que a gente já sabe um pouquinho sobre a legislação urbana, vamos falar um panorama geral sobre como um proprietário e um profissional qualificado deve se proceder para se obter uma construção legalizada, ou seja, possui um projeto legal para ser aprovado no órgão competente, em geral a prefeitura do município, como deve se fazer para a construção ser registrada em cartório e averbada na matrícula do terreno, no registro de imóveis. Então, para se obter uma construção regularizada e averbada no registro de imóveis, deve-se percorrer um longo caminho. E uma das etapas é a contratação de um profissional qualificado para o desenvolvimento de um bom projeto de construção que siga as normas presentes na legislação urbana desse município. Esse projeto de construção, ele também é conhecido como projeto legal, e ele deve ser aceito e aprovado no órgão competente do município. E assim ele terá um valor jurídico. O projeto legal, durante seu desenvolvimento, ele passa por algumas fases, sendo ela o estudo preliminar e o anteprojeto. O que é o estudo preliminar? No momento, o profissional vai fazer o reconhecimento do local onde será executada a obra. E lá, no momento, ele vai fazer um levantamento de dados. Ele vai chegar no local, vai tirar algumas medições do terreno. Ele vai conversar com o seu cliente para ver quais as necessidades do seu cliente, o que o cliente quer ter na sua obra, vai ver qual é o orçamento que o cliente tem, vai ver o perfil topográfico do terreno, vai ver a orientação solar, qual é a infraestrutura básica que esse terreno oferece, entre outras coisas. E ele também vai verificar os documentos desse terreno, para tirar as informações cadastrais. Em geral, esses documentos é o registro de imóvel e o IPTU. No momento que o profissional fez o levantamento de dados com as dimensões do terreno, se ele verificar que essas dimensões encontradas em campo estão diferentes das que estão registradas tanto no registro de imóveis quanto no IPTU, então o proprietário deve-se primeiro fazer a retificação do registro de imóveis e a correção dessas medidas no IPTU, para depois prosseguir para a sua construção, porque as informações encontradas em campo, tanto de dimensões e área do terreno, devem estar iguais às que estão registradas tanto no registro de imóveis quanto no IPTU. O que é o anteprojeto? Ele é a representação gráfica mais simplificada do que se deseja construir no local. E o anteprojeto é um projeto que é passível de alterações. Ele vai ter apenas as informações necessárias para que se possa estimar o valor da obra e o prazo de conclusão da obra. Estando o cliente e o proprietário de acordo com o anteprojetos, prossegue-se então para a elaboração do projeto legal. Esse sim é o projeto que será aprovado na prefeitura e ele deve ter um nível maior de detalhes. Concomitante ao projeto legal já podem ser elaborados projetos complementares de uma obra, que são o estrutural, o elétrico, o hidrossanitário, entre outros que se julgarem necessários. Esses projetos complementares, em geral, não são aprovados. Vai depender de cada caso. Estando o projeto legal pronto e os complementares também, é feito o projeto executivo. Esse sim é o projeto que irá para a obra e é com base nele que a equipe de campo irá executar a obra. Por isso, ele deve ser de detalhação muito maior do que os outros. Após a aprovação do projeto legal, será emitido o alvará de construção. Esse alvará permite que a obra pode ser executada. Sem ele, o profissional ainda não pode começar a executar a obra.
E durante a construção deve seguir exatamente o que foi aprovado no projeto legal. Deve-se, então, elaborar um projeto de mudança para ser submetido e aprovado a essas modificações na prefeitura. Quando a obra estiver quase no fim, deve-se solicitar a certidão de habite-se. Nesse momento, a prefeitura ou o órgão competente, mandará um fiscal até a obra para fiscalizar se o que está construído está exatamente igual ao que foi aprovado no projeto legal. Se estiver tudo de ok, esse habite será emitido. Se não tiver tudo de ok, deve-se fazer as adequações no projeto e na construção para poder emitir essa certidão de habite-se. De posse da certidão de habite-se, o proprietário poderá averbar sua construção na matrícula do terreno do registro de imóveis. Dessa forma, o proprietário terá uma construção legalizada. Vale salientar que pode ocorrer variações na realização dessas etapas que eu abordei aqui, tanto nos tipos de projeto, tanto nos documentos necessários para aprovação, uma vez que esse processo pode variar de uma cidade para outra. Entretanto, é muito comum de se ver nas cidades construções que são feitas de forma informal, sem a contratação de profissional qualificado e sem a elaboração de um projeto legal para ser aprovado na prefeitura. Isso ocorre por quê? Muitas vezes pode ser por parte de falta de informação da população sobre a importância desse projeto de se ter uma construção regularizada, ou até mesmo que as pessoas saibam dessa importância, ela não tem condições de arcar com os custos desse processo, porque esse processo é um processo oneroso. Se contratar um profissional qualificado, de se provar na prefeitura que tem as suas taxas a serem pagas, então às vezes a população não tem condições de arcar com esses custos e prefere fazer sua construção de forma informal. Mas qual que é a importância em si de se ter uma construção regularizada? A resposta a essa pergunta vai sair no momento quando a pessoa precisar comprovar a propriedade dessa construção. Seja no momento em que precisar vender a sua construção, ou precisar fazer algum financiamento, ou até mesmo na realização de inventário. Porque um imóvel regularizado, ele não teve seu projeto legal aprovado na prefeitura ou no órgão competente, ele não obteve a certidão de habite-se e nem teve a construção averbada na matrícula do terreno no registro de imóveis. Dessa forma, aquela construção, ela não existe legalmente. Então, o proprietário tem só sua posse dessa construção, mas ele não vai ter a sua propriedade, pois não tem nada no registro de imóveis do terreno que consta sobre essa construção. Por isso é importante ter uma construção regularizada para que o proprietário tenha propriedade dessa construção e facilite os trâmites na hora de vender a sua casa ou financiar e realizar o inventário. Outro problema também é que as construções irregulares podem ser multadas pelos órgãos públicos e em alguns casos elas podem até ser demolidas. Como que eu faço para obter minha construção regularizada? Ou seja, o que é o processo de regularização? Primeiramente, para se poder fazer o processo de regularização, deve estar em vigor no município a Lei de Regularização de Imóveis, também conhecida como Lei de Anistia de Imóveis. Estando em vigor a Lei de Regularização de Imóveis, tem que verificar se a sua construção está atendendo aos requisitos dessa lei. Se tiver, pode-se prosseguir o processo de regularização civil. Caso contrário, ainda não vai poder fazer a regularização. Em seguida, contrata-se um profissional habilitado. Esse profissional deve fazer uma visita no local para o levantamento de dados do terreno. É muito importante nesse momento que o profissional faça um levantamento das informações cadastrais do terreno, verificando se a área e as dimensões do terreno estão iguais às informações que contam no registro de imóveis e no IPTU. Se estiverem tudo de acordo, pode-se prosseguir com o processo de regularização. Caso contrário, tem que se fazer a retificação do registro de imóveis e atualizar essas informações também no IPTU. Se as informações cadastrais estiverem de acordo, prossegue-se então com o processo de regularização civil. Então, o profissional deve-se fazer um projeto de acordo com a legislação do município e dar entrada com esse projeto na prefeitura para fins de regularização. Vale ressaltar que essa regularização pode ser feita com um acréscimo diário ou sem um acréscimo diário. Caso seja feita com um acréscimo diário, deve-se verificar o potencial construtivo da região para ver se é permitido fazer esse acréscimo diário. Quando o profissional dá entrada com o projeto e os outros documentos necessários na prefeitura, a prefeitura então irá mandar um fiscal até o local da construção para verificar se o projeto está de acordo com a construção. Se não estiver de acordo, tem que fazer algumas adequações no projeto para então encaminhá-lo de novo na prefeitura. Caso esteja de acordo, será feita a análise do projeto e dos documentos na prefeitura. A prefeitura, então, poderá aceitar ou não o seu projeto
Em seguida, o possuidor deve realizar o pagamento das taxas e multas desse processo, por ter essas multas são relativas ao que ele construiu de forma irregular em relação à legislação urbana vigente naquele município. Pagado as taxas e as multas, emite-se então a certidão de habites, e com essa certidão de habites vai poder se fazer a averbação dessa construção na matrícula do registro de imóveis. Sendo assim, a pessoa irá ter essa construção regularizada e ela vai ser o proprietário daquela construção. Então, pessoal, nesse módulo a gente viu um pouquinho sobre a legislação urbana, da cidade, que a importância da cidade cumprir sua função social, ser uma cidade sustentável para os moradores, e vimos também um pouquinho sobre o processo para a aprovação do projeto legal para se obter a construção regularizada. Vimos também um pouco sobre o processo de regularização civil. Então, como foi dito, o processo para se obter a construção regularizada é um pouco oneroso, bem como o processo também de se obter, bem como o processo de regularização civil também é um pouco oneroso, devido às taxas e às multas que são pagas. Como se sabe, o nosso país, o Brasil, é um país muito grande, é muito comum de se encontrar pessoas em condições de vulnerabilidade tanto social quanto econômica, que não têm condições de arcar com esses custos. Uma forma de tentar sanar um pouco esse problema vem com a proposta da Lei Federal de 11.888 de 2008, também conhecida como a Lei de Engenharia Pública. Essa lei ela surge como uma ferramenta para auxiliar essas pessoas que não têm condições de arcar com esses custos. Nessa lei é prevista a assistência técnica pública e gratuita para elaboração de projetos e acompanhamento de construção de habitação de interesse social, visando a própria moradia para famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos. Ou seja, é uma forma de profissionais de engenharia poder contribuir com essas famílias. Bons estudos e até mais. Encerramos aqui o módulo 4.